Boa noite a todos. Antes de iniciarmos o trabalho, gostaria de registrar e agradecer a presença em nossa casa do senhor Frederico Luiz Salvadori, coordenador de gestão contratual da Águas de Paranaguá, da CAB, e o Adriano Dalef, advogado da CAB. Obrigado pela presença. Declaro aberta a 68ª sessão ordinária do terceiro período da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Paranaguá. Solicito ao primeiro secretário a leitura de um texto da Bíblia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores, pessoas que nos acompanham. Texto bíblico da noite fala de Gênesis. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Em discussão, a ata do dia 6 de outubro de 2015. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 144 do Regimento Interno, está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos expedientes. Temos aqui, senhor presidente, o projeto de lei protocolo 3198, de autoria do vereador Valdir Leite, que dispõe sobre qualificação da demanda por vagas na rede pública dos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs, no município de Paranaguá e da outras providências. Requerimento protocolo número 3166, de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, que o vereador que o presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 6º, 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá, solicita leitura em plenário de voto de congratulações ao senhor Aldecir Alexandre pelo projeto Preparando Jovens para o Futuro, realizado de forma voluntária a Neus Valadares, que visa habilitar jovens na função de eletricistas prediais. Requerimento protocolo número 3189, autoria do vereador Adalberto Araújo. O vereador que o presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9 e 10º do Regimento Interno, ouvido o plenário, seja pedido de informações aos superintendentes regionais do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, e da Polícia Rodoviária Federal do Estado do Paraná, para que tenham a fineza de nos apresentar dados estatísticos oficiais dos últimos 10 anos sobre acidentes de trânsito ocorridos na BR-277, Avenida Ayrton Senna, esquina com a rua Cezinando Beckendorf, em Paranaguá, Paraná. Temos aqui o requerimento protocolo 3202, de autoria do vereador Adriano Ramos. O vereador que o presente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do regimento interno da Casa, submeter ao plenário a seguinte moção de apoio aos moradores dos bairros Eboguaçu, Vila Nova Primavera, Santa Cecília, Vila Paranaguá, acerca do movimento de protesto contra o fechamento do acesso à Avenida Ayrton Senna, cito a luta da rua Cezinando Beckendorf. Emenda protocolo número 3171, projeto de lei 4481, 2015, autoria do vereador Ivana Fafipar. O vereador que o presente subscreve requer que seja recebida pela mesa e colocada à apreciação do plenário a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 4481, 2015, Lei Orçamentária Anual para o exercício 2016, quadro demonstrativo de despesas, anulação parcial da seguinte dotação órgão: 12. Secretaria Municipal de Obras Públicas, previsto 84.496 unidades. Primeiro, anulação de R$15.000, anular 15 mil da nova previsão 84.482, acréscimo na seguinte dotação, órgão 10, Secretaria Municipal de Saúde, fonte 00, aquisição de material para incentivo com o combate ao tabagismo, acréscimo de R$15.000. Emenda protocolo número 3172, projeto de lei 4481, 2015, também de autoria do vereador Ivana Fafipar. O vereador que o presente subscreve requer que seja recebido pela mesa e colocado à apreciação no plenário a seguinte emenda modificativa
ao projeto da Lei 4481 de 2015, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2016, quadro demonstrativo de despesas, anulação parcial da seguinte dotação: órgão 12, Secretaria Municipal de Obras Públicas, previsto 84, 497 unidades. Anulação 45 mil, anular. Nova previsão 84, 452, acréscimo à seguinte dotação: órgão 27, Fundação Municipal de Cultura, fonte 00, aquisição para incentivo de projetos na área cultural, acréscimo R$ 45 mil. Indicação protocolo número 3174, autoria do vereador Maranhão, encaminha denúncia da Associação dos Cirurgiões Dentistas, servidores do município de Paranaguá, requer que seja encaminhada a cópia ao prefeito municipal, Edson Kerst, secretário municipal de saúde, Sandra Machado Marcondes, ouvidoria geral do município, doutora Luciana Santos Costa. Indicação protocolo número 3175, também de autoria do vereador Maranhão, atendendo a solicitação da categoria de taxista de nossa cidade, veio solicitar que sejam feitos estudos para atualização da tarifa de táxi, pois a mesma encontra-se defasada, a classe não tem reajustes há cerca de 2 anos, e nesse período tivemos 4 aumentos nos combustíveis. Nesse sentido, requer ainda que seja encaminhado ao mesmo, pedindo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, senhor Carlos André Fonseca. Indicação protocolo número 3176, de autoria do vereador Nagel, solicita pavimentação asfáltica na rua dos Flamingos, bairro Jardim Esperança, em toda a sua extensão. Indicação protocolo número 3177, autoria do vereador Nagel, solicita pavimentação asfáltica da Ria dos Cisnes, bairro Jardim Esperança, em toda a sua extensão. Indicação protocolo número 3178, também de autoria do vereador Nagel, solicita pavimentação asfáltica na rua dos Pardizes, bairro Jardim Esperança, em toda a sua extensão. Indicação protocolo número 3179, de autoria do vereador Nagel, solicita estudos técnicos para instalação de uma cobertura de ponte de ônibus na rua Bento Munhoz da Rocha Neto, em frente ao motoclube Robalo Rebeldes, sentido centro-bairro. Indicação protocolo número 3180, do vereador Nagel, solicita manutenção e roçado do campo de futebol do quilômetro 19, no bairro de Alexandra. Indicação protocolo número 3181, do vereador Nagel, solicita estudo técnico para a construção de novas salas de aulas no Centro Municipal de Educação Infantil Aurora Xavier dos Santos, situado no bairro Jardim Guaraituba. Indicação protocolo número 3182, de autoria do vereador Nagel, solicita pavimentação em broquete na rua 33, bairro Ilha dos Valadares, em toda a sua extensão. Indicação protocolo número 3183, também do vereador Nagel, solicita pavimentação do broquete na rua 51, bairro Ilha dos Valadares, em toda a sua extensão. Indicação protocolo número 3184, do vereador Nagel, solicita pavimentação em broquete na rua 50, no bairro Ilha dos Valadares, em toda a sua extensão. Indicação protocolo número 3185, também do vereador Benito Nagel, solicita a reforma das escadas trapiches encantadas na Ilha do Mel. Indicação protocolo número 3186, de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos proceda à extensão de rede de energia elétrica no acesso da Rua 2, bairro Itiberê, Ilha dos Valadares, proximidades do Campo de Itiberê. Indicação protocolo número 3188, de autoria do vereador Carlinhos da Ilha, solicita que a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos proceda à colocação de braços luminares nos postes recentemente implantados no acesso 28, da Rua 28, bairro Vila Nova, próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental Graziela Elizabeth Almada Dias. Indicação protocolo número 3190, da autoria do vereador Valdir Leite, solicita com urgência a extensão de linha de ônibus da Vila Esperança para o Jardim Vale do Sol.
Indicação protocolo número 3191, também da autoria do vereador Valdir Leite, solicita com urgência a extensão de linha de ônibus do Jardim Iguaçu para o bairro Vila Marinho. Indicação protocolo número 3196, da autoria do vereador Márcio Costa, solicita com urgente providência contra a Secretaria Municipal de Educação realizar reforma na Escola Municipal Professora Nayá Castilho nas salas de aulas e telhados, bem como pintura. Indicação protocolo número 3194, também da autoria do vereador Márcio Costa, solicita com urgente providências contra a Secretaria Municipal de Educação realizar reformas da quadra poliesportiva da Escola Municipal Professora Nayá Castilho, inclusive na trave de futebol. Indicação protocolo número 3199, de autoria do vereador Adriano Ramos, solicitando informações sobre a reforma do Palacete Visconde de Nácar no Centro Histórico. Indicação protocolo número 3200, também da autoria do vereador Adriano Ramos, solicitando a expansão do programa de inclusão digital oferecido à Biblioteca Mário Lobo para os bairros. Indicação protocolo número 3201, da autoria do vereador Adriano Ramos, solicita a restauração e manutenção do chafariz farol da pracinha próxima à estação ferroviária. Indicação protocolo número 3203, da autoria do vereador Brito Nagel, solicita a instalação de tachões refletivos em toda a extensão da Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Indicação protocolo número 3204, também do vereador Brito Nagel, solicita estudos técnicos para a instalação e a cobertura de ponte de ônibus na Avenida Dr. Roque Vernal, em frente à sorveteria na Sorvegel, sentido bairro Centro. Indicação protocolo número 3206, da autoria do vereador Jacizinho, solicita a Secretaria Regional de Valadares realize calçamento na rua 23, cujo orçamento de material necessário indicado pelo servidor topográfico é de 5.500 broquetes e 225 meios fios. Indicação protocolo número 3207, da autoria do vereador Jacizinho, seja realizada a pavimentação com a devida drenagem na rua 34, denominada a Rua Santa Clara, na Vila Bela, Ilha dos Valadares. Indicação protocolo número 3208, também de autoria do vereador Jacizinho, solicita ao secretário regional de Valadares realizar a pavimentação no terço final da Rua 44, próximo à Unidade Básica de Saúde Norberto Costa. Senhor presidente, aqui nós tínhamos como expediente para a noite. Solicito ao primeiro secretário chamar os vereadores inscritos, que terão 6 minutos para falar, de acordo com o nosso regimento interno. Não, vereador. Senhor presidente, só gostaria de fazer a apresentação do Carlos Fangueiro. Seja bem-vindo a esta casa. É o mais novo filiado do PSD. Convido o vereador Adalberto Araújo para o seu pronunciamento. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, vereadores, vereadoras, população presente, internautas. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de mencionar minha preocupação. Eu tenho certeza que também é dos demais colegas com relação ao cemitério municipal aqui da nossa cidade. Aliás, os cemitérios da nossa cidade, as capelas que estão em petição de miséria. Desde o mobiliário, né, falta de cadeiras, bebedouro. Aliás, fiquei sabendo que o bebedouro não era um município que providenciava, mas algumas
funerárias locais, as funerárias locais é que disponibilizam e que não tem, na verdade, uma obrigação para isso. Ventilador, sem ventilador, né? As instalações precárias. Outro dia, uma pessoa bastante conhecida da população tiveram que remover o caixão porque estava chovendo e tinha goteira em cima da pessoa falecida. Coisas assim inimagináveis para uma cidade do porte, da tradição de Paranaguá e da sua gente. Aí, exatamente, teve reforma, né? Uma reforma, uma empresa que costuma fazer arte, né? Me parece que custou R$120 mil a reforma. E sem goteira, ainda continua goteira, né? Me chegaram às mãos algumas fotos, a gente foi lá conferir, realmente, parece que agora à noite estão levando umas cadeirinhas lá, pelo menos cadeira parece que vai ter, cadeira. É uma indecência, uma imoralidade, R$120 mil para deixar a população naquela situação. Você vai velar um ente querido, vai visitar ali, se despedir de um amigo, e ter que enfrentar, no momento de dificuldade, esta situação, a gente não consegue entender. Fica aqui o alerta para as autoridades competentes, pelo menos deveriam ser competentes, para fiscalizar isto. Isso é coisa de chamar o fantástico, né? Onde é que estava o dinheiro, né? O dinheiro que deveria estar aqui. Aí não dá, aí não dá. Falar também da minha preocupação com relação ao setor de vacinas da Prefeitura de Paranaguá, da Secretaria de Saúde. Fui chamado na sexta-feira, porque o setor lá, a preocupação dos pacientes, das pessoas que estavam ali utilizando do setor de vacinação, de que havia uma infiltração, risco de cair laje, ambiente insalubre, sujo e completamente inapropriado. Fui lá, aí quando eu cheguei lá, já estava o cartazinho, estamos em manutenção, retornaremos na segunda-feira. Aí na segunda-feira já não foi mais, foi deslocado para a UPA, aí na UPA já não dava mais, estão voltando, aí já não volta mais, vai ficar sem o serviço. Diz que as demais unidades básicas de saúde vão ter que absorver esta demanda e os funcionários ficarão ociosos. Eu pedi na sexta-feira, desde a sexta-feira, vereador Adriano Ramos, um laudo, porque o que se está passando agora, a informação, é que eles vão fazer ali uma maquiagem e vão colocar de novo os funcionários para trabalhar no mesmo setor. Mas há insegurança ali. É preciso ter alguém com responsabilidade técnica para dizer se tem comprometimento da estrutura, se não tem, que se responsabilize. Porque as imagens, e eu tive a oportunidade de tirar fotografias, as imagens realmente são absurdas. Absurdas. Falar também de uma circunstância igualmente curiosa, que parece assim, que quando a pessoa quer ajudar, quer cooperar com a administração, ela é penalizada. Estou apurando, não quero ser leviano também em algumas colocações, mas eu estou avaliando. É igual a história do marido e do sofá. Prefere trocar o sofá. Né? Em Neverland, parece que tinha gente roubando, em Neverland, terra do nunca. Não é Paranaguá, vereador Marquinhos. Diz que tinha gente levando dinheiro aí nos negocinhos bacana, né? Mas ilícito, da cadeia. Aí a pessoa foi lá em Neverland, e falou: olha, soberano, o vizir, o bispo, o sei lá quem, está, né, metendo a mão na sacolinha. Aí, em vez de tirar o cidadão em questão, tiraram a pessoa que denunciou. Mandaram embora. Estou apurando, mas não é Paranaguá, é Neverland. É Neverland. Então, senhor presidente, iniciamos bem a semana, com muitas denúncias. Está aqui também
os nossos irmãos ali e irmãs do Embu-Guaçu. Tenho certeza que os vereadores vão nos acompanhar numa petição que estamos fazendo em conjunto com o vereador Adriano Ramos e com o vereador Arnaldo Maranhão, para, pelo menos, demonstrar que esta casa não concorda com arbitrariedades. Obrigado, presidente. Convido o vereador Ivan Fafiopá para o seu pronunciamento. Peço a palavra ao senhor presidente. Com a palavra, vereador. Cordial boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Alguns que com frequência comparecem conosco aqui, a exemplo do Cláudio Apiacas. Temos hoje a presença, dentre outros naturalmente, mas do professor e diretor Carlos Fangueiro. Seja muito bem-vindo a esta casa, eu conheço a sua competência de perto, espero que vossa senhoria hoje esteja no ano que vem como vossa excelência sentada numa dessas cadeiras aqui, porque foram acrescentadas outras cadeiras, sem dúvida nenhuma a sua presença aqui abrilhantará ainda mais esta Câmara e sem dúvida nenhuma o seu trabalho será de grande valia para todo o município de Paranaguá, principalmente na área de educação. E quem sabe vossa excelência esteja um dia na Secretaria Municipal de Educação demonstrando toda a sua competência que tem demonstrado ao longo desses anos à frente da escola ainda Roque Vernalha, né? Que Deus continue abençoando o teu trabalho e a tua vida política. Primeiro assunto que me traz essa tribuna essa noite é reconhecer o trabalho. Nós tivemos aí o mês das crianças, o mês dos professores, reconhecer o trabalho da creche ali da irmã Marta, sobre direção da Sônia Freitas, que faz um trabalho fantástico com pouquíssimo recurso. Outro projeto social também é o projeto social Criança Feliz, que está sobre a direção do pastor Davi Alves, que é do conhecimento de todos vocês que colaboraram com o voto favorável para o nosso projeto de lei de utilidade pública para o projeto Criança Feliz, o qual faz um brilhante trabalho também. Inclusive vi uma matéria no último sábado, fez um trabalho exemplar agora no Dia das Crianças. Dentre outras também temos aqui o Centro de Educação Infantil, ali a Perseverança, que faz um trabalho brilhante também com todas as nossas crianças. Então, parabéns a todos que contribuem fisicamente, com a mão na massa, e também financeiramente, para que essas instituições tratem as nossas crianças, os nossos bens mais preciosos, que é o nosso presente, sem dúvida nenhuma, tratando o presente com respeito, com dedicação, com carinho, teremos aí, sem dúvida nenhuma, cidadãos honestos, honrados e de bem, comprometidos socialmente. Principalmente num país como o nosso, conhecido internacionalmente pelo descaso com os mais frágeis, as crianças e os idosos. É lamentável as nossas estatísticas. E estas pessoas que estão à frente dessas instituições, dentre outras, fazem a diferença positivamente. Um outro assunto que me traz à tribuna aqui, já há bastante tempo que nós viemos solicitando através de recomendações aqui através da Câmara de Vereadores, a reforma da cancha da escola Nayá Castilho. Lamentavelmente, o telhado está quebrado, enfim, os professores não conseguem utilizar a cancha poliesportiva. Então, diante dos inúmeros pedidos que já foram feitos, inclusive já agradeço a outros vereadores que também já fizeram indicações também, mesmo sendo na região aqui eu moro, agradeço aqui o vereador Márcio Costa, também já vi indicação para lá, vereador Márcio Costa. Obrigado pela preocupação com a nossa região lá. É lamentável, Vossa Excelência deve ter visto ali a questão que está, não é de hoje que a gente pede a reforma, então que ecoe as vozes aqui as nossas vozes aqui pela tribuna, uma vez que a parte formal, pelo papel, acabou não surtindo efeito. Também, conforme o prometido, o vereador Adalberto Araújo e o vereador Adriano Ramos, na semana passada eu disse, e tudo que eu me comprometo, a gente vai lá e faz, que eu iria hoje num programa de rádio para que nós pudéssemos falar da ciclovia ali da Bento Rocha, que está um lixo, e que nós não vemos ninguém da patrulha da limpeza ou patrulha de quem quer que seja por parte da administração dos portos de Paranaguá, ou da própria SEMA, enfim, ninguém toma a frente para poder limpar aquela ciclovia, que é de suma importância para todos aqueles que fazem uso do meio de transporte que é a bicicleta e quer utilizar a ciclovia e não pode, principalmente em dias de chuva. Está um lixo.
lama, soja podre, os populares que moram na redondeza, vereadora Sandra Neves, sofrem muito com essa situação de descaso, e é muito simples. Mais uma vez eu repito aqui, quer ser um bom gestor público, quer estar à frente da cidade, quer estar à frente da administração dos portos, quer estar à frente, como exemplo, que é o Carlos Fangueiro, como diretor, faça um bom trabalho, e é fácil. Primeiro, começa com as pequenas coisas. Para ser um bom gestor público, é simples, atender o povo naquilo que é fácil de atender, que são as pequenas coisas. Eu repito, uma lombada na frente de uma escola, é uma lombada na frente de uma igreja, é uma limpeza numa via pública, é um parquinho, num aeroparque decente, para que os populares possam, no final de semana, levar os seus filhos para poder, num local decente, adequado, seguro. Então, são inúmeras formas de que um gestor público pode e deve trabalhar, principalmente nas pequenas coisas. Citando um outro exemplo, nós temos aqui também, algumas recomendações já foram feitas, não somente por este vereador, mas por outros, ali na pista de skate do aeroparque. Nós já pedimos, já faz 3 anos que nós viemos pedindo, recomendando, indicando, apontando, sugerindo uma única torneira. Uma única torneira. Para que o jovem, após alguns minutos de esporte, não precise ter que atravessar a rua, colocar sua vida em risco e pedir água no bar. Obrigado pela atenção. O próximo vereador a fazer o pronunciamento, esse que vos fala. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhores vereadores, vereadoras, para até que nós prestigiamos uma vez, jornalistas e internautas que nos acompanham. Estivemos aqui no meio dos últimos pronunciamentos, falando da reativação da fábrica de broquetes ali na Ilha dos Valadares, e que devido a um problema mecânico na bitorneira, a produção ficou comprometida e que o secretário Maurício Assunção estaria, assim, diante da sua boa vontade, solicitando ao prefeito para que aquela maquinário fosse recuperado o mais rápido possível. E como vimos, não foi diferente, pois estivemos visitando aquele espaço produtivo. Assim sendo, estão aqui diante do jornal Folha do Litoral News, do último domingo, e que traz aqui uma matéria falando sobre realmente a reativação daquela fábrica de broquete. E aqui eu vou resumir aqui realmente o que fala aqui a matéria. Fábrica de broquetes foi reativada e produz 1.000 unidades no primeiro dia. O prefeito Edson Kerstin esteve na semana passada na Ilha dos Valadares para conferir a chegada dos materiais na fábrica de broquete de cimento. Nessa semana a fábrica já foi reativada, sendo que tem capacidade para produzir até 1.000 broquetes por dia. Também serão fabricados meio-fios e lajotas. Os blocos de concreto serão demais materiais produzidos na fábrica do bairro 7 de Setembro, serão usados em serviço de pavimentação na própria Ilha dos Valadares. O município investiu na troca de motores e vibratórios e hoje a fábrica produz, como falamos, 1.000 broquetes diários. E de acordo com o secretário Maurício Assunção, nas próximas semanas estará ali organizando para que aquelas ruas que precisam de pavimentações sejam devidamente pavimentadas. Realmente uma notícia por demais interessante e que, acima de tudo, vem dar assim aos nossos moradores do bairro Valadares uma melhor qualidade de vida. Falo interessante, senhores vereadores, porque aí dos Valadares, infelizmente, temos notícias ruins nas últimas semanas, e quando a gente vê uma notícia no jornal dessa magnitude, isso nos deixa muito contente. Contente por quê? Porque nós estamos aí há 2 anos realmente brigando para que aquela fábrica fosse reativada, e quando vemos assim a boa vontade do prefeito em dar condições para o secretário Maurício fazer o seu trabalho
e isso nos deixa muito contentes. E, com certeza, o Valadares ganhará muito com as pavimentações, tanto no bairro do Vila Bela, como no 7 de Setembro, Canarinhos e Tiberê. E, com certeza, durante esse ano ainda que falta para a gestão do prefeito, iremos ali avançar muito e muito com a pavimentação do Valadares. Senhor presidente, era o que eu tinha para a noite. A todos, um bom final de noite. Convido para o seu pronunciamento o vereador Nagel. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras aqui presentes, a nossa população, nossos internautas. Também quero saudar o Iago, seu companheiro, tem sido muito prestativo ali na Secretaria do Meio Ambiente. Tudo aquilo que nós temos ligado a ele, algumas situações, ele prontamente corre nos atender. Não diretamente o vereador Nagel, mas a população, né? Porque quando nós pedimos alguma coisa que é interessante, de bom para a população. E prontamente ele e o outro funcionário ali, o Gerson, tem procurado nos atender. Sim, em nome do secretário Luiz Fernando, que também tem sido muito pronto aos nossos atendimentos. Não somente os meus pedidos, como também dos demais vereadores que ali procuram, né? Senhor presidente, eu queria destacar neste momento, com o primeiro assunto, trago aqui, tem uma matéria do jornal, Folha do Litoral, e de qual me alegro muito. É um projeto de lei de minha autoria, projeto de lei 403 de 2010, e que agora o prefeito sancionou e agora decretou. Locais que vendem bebidas alcoólicas devem disponibilizar número de taxas. E nós temos aqui um taxista que diz como outros motoristas, João Luiz acredita que a atitude pode ajudar na prevenção a acidentes de trânsito. Quando nós realmente fizemos esse projeto de lei, foi realmente visando a essa situação. Muitas vezes a pessoa vai num bar, está de aniversário, o seu time ganhou, enfim, terminou o seu expediente, ele vai jogar um snooker, vai tomar uma cervejinha, e se excede muitas vezes, e quando ele vê, ele já está meio alto. E então, esse projeto de lei aconselha, tendo realmente um número de um táxi, uma central, possa, dessa maneira, quando o proprietário ver que realmente esse seu cliente está meio alto e que pode trazer algum risco no trânsito, então encaminha um táxi, viabiliza um táxi para poder levar ele em casa. Outro dia vai buscar o seu veículo, mas evita de cometer algum acidente. Também outro assunto, senhor presidente, eu gostaria com muita alegria de falar, e esse aqui, dividir essa alegria com o vereador Márcio Costa, da qual nós tivemos na semana passada, junto com a Associação de Bairro lá do Porto Seguro, da qual o Márcio até chegou um pouquinho mais tarde, até me ligou que estava numa outra reunião na Vila Guarani, mas eu pude presenciar quando o cidadão que chegou da Coapar, a equipe que chegou da Coapar, eles chegaram com uma determinação. E diante da contestação dos moradores do bairro, do Porto Seguro, com a sua presidente, ele pôde notar que realmente havia ali uma organização, uma associação que está realmente trabalhando com seriedade, e ele achou por bem, então, fazer aquele contrato que estava para ser feito com a ONG e com a Associação do Porto Seguro para dividir a instalação ali do prédio para as suas atividades, e ele acabou crendo que realmente deveria ser feito comodato somente com a Associação de Bairro ali do Porto Seguro. E foi para nós uma alegria, né? Foi uma vitória,
e saiu no Jornal dos Bairros, saiu uma matéria, tirei uma cópia, e pude, então, trazer aqui nessa noite, e agradecer aos vereadores que também cooperaram com a moção de apoio. Quase que todos foram favoráveis, né, essa moção de apoio. Hoje a presidente de bairro tem a cópia dos vereadores que votaram favorável a essa moção de apoio. E agradecer a todos que foram, apoiaram também essa moção, e dividir com vocês essa conquista, essa alegria de ver que aquela associação agora trabalha, caminha com mais segurança. É o que eu tinha, senhor presidente. Convido para o seu pronunciamento o vereador Maranhão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente dessa casa, vereadores, vereadoras, imprensa, população em geral, saudar o nosso amigo Roberto Carlos, que amanhã está de aniversário, um dos frequentadores assíduos dessa casa, servidor da prefeitura. Que Deus continue te abençoando. Saudar os moradores do Embu-Guaçu, Vila Primavera, ali, Vila do Povo, que mais uma vez vem nessa casa em busca de direitos que foram totalmente tirados da noite para o dia, sem nenhum aviso, um absurdo que fizeram ali. Engraçado que eu não vejo o secretário de Segurança correndo atrás do DENIT para arrumar as outras áreas, né, mas para fechar ali o acesso dos moradores. O Cícero foi muito rápido. Também quero, nessa oportunidade, presidente, falar de uma denúncia que eu recebi da Associação dos Cirurgiões Dentistas Servidores do município de Paranaguá, e tem coisa que a gente não entende na prefeitura. Nós estamos aqui para colaborar com o prefeito Edson. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Quando tem que criticar, da mesma forma. Nós somos bastante independentes nessa questão. E também nos 2 programas da rádio que eu tenho, na Difusora e na Litoral Sul, também é a mesma conduta. E, por incrível que pareça, alguns cirurgiões que saem para fazer cursos, palestras, pós-graduações, congressos, o nosso regimento, assim, eu sou servidor público, assim como é o Márcio Costa, assim como é a vereadora Sandra Neves, o Estatuto do Servidor, a lei complementar, os artigos 130, 131 e 132 dá essa opção. O servidor que quiser se aperfeiçoar, ele tem as suas faltas abonadas, desde que comprove, através de um diploma, uma declaração. Mas lá, na área dos dentistas, isso não está valendo. Então, eu quero apelar ao prefeito, que é médico, né, apelar à secretária, ex-secretária, que já saiu, a Terezinha, agora importaram uma secretária de saúde, tomara que dê certo, né, de Pontal do Paraná para Paranaguá, né. Como se Paranaguá não tivesse gente capacitada, né? Com todo respeito a Pontal do Paraná, mas eu acredito que em Paranaguá tem gente capacitada que quer colaborar. Vamos dar essa carência à nova secretária, ver se ela arruma a casa, que a área de saúde está horrível. Então, na área de odontologia, a Adriana Albini, que é a chefe lá, ela não quer que os dentistas se aperfeiçoem, não quer. Porque, vereador Adalberto, o dentista vai fazer um curso, quando volta é falta. E quem leva falta perde a licença-prêmio. Está há 10 anos no cargo, essa moça, e não sei se não quer que os dentistas se aperfeiçoem. Se eu sou prefeito, eu quero que os funcionários façam cargo. Que vá mesmo para curso, para seminários. E é bom na falta mesmo. O servidor tem que estar capacitado para atender o povo. Mas a chefe do departamento de odontologia não pensa assim, vereador Josias, presidente dessa casa. Não quer que os dentistas se aperfeiçoem? Lamentável. É bom que a TV está aqui, cobrindo. É lamentável que, em 2015, tenha um cargo de chefia na prefeitura que não quer que o seu subordinado se especialize, não quer que o seu subordinado se prepare. Acho que ela quer que a população fique banguela. Não quer que o dentista se aperfeiçoe? Talvez para vender umas próteses, né? Prótesinha aqui, outra ali, aí faz uma licitação, está tudo resolvido. Infelizmente, eu tenho que usar a tribuna, eu queria usar a tribuna para parabenizá-la, de que na prefeitura, os secretários, os diretores, o superintendente do serviço de odontologia estão incentivando os dentistas a se aperfeiçoar. Queria muito usar isso, mas infelizmente eu não posso. Por isso, protocolei na casa, de forma oficial, ao prefeito, à secretária de saúde e à ouvidora do município também.
Ora, o servidor público tem essa autorização via lei complementar, minha gente. Então você viaja fazer um curso, quando volta, falta por senhor. Falta porque você quis se aperfeiçoar. É assim que está a coisa. Segundo assunto, também protocolei via oficial, porque eu não gosto de ficar nas palavras, eu gosto de protocolar. A classe dos taxistas aqui de Paranaguá, está aí o representante, o Maicon, eles estão há 2 anos sem reajustes na tarifa do táxi. Nesse período já tivemos 4 aumentos do valor dos combustíveis e os valores do cobrado pelos taxistas estão muito defasados. Infelizmente, tudo subiu no país, tudo, menos o salário, mas tudo subiu, inclusive a crise a nível nacional, né? A Dilma, o pessoal do Lava Jato aí, estão tudo entregando o país. E ela não quer sair do cargo. Agora virou uma guerra, Eduardo Cunha e Dilma, vê quem cai primeiro. Certo? Tem que tudo para a cadeia. A profissão que mais está ganhando dinheiro no país hoje é advogado. Para levar essa turma do Lava Jato, vai muito dinheiro. Então, eu estou usando a tribuna, presidente, justamente para pedir ao secretário Carlos André e o prefeito dessa cidade, para que atualize os valores dos taxistas. 2 anos sem um reajuste. E tem toda uma planilha de custo, né? Combustível, pneu, toda a manutenção de um veículo. E a classe dos taxistas é uma classe muito importante para todos nós. Eu acredito muito que também deveriam ser feitos cursos nessas áreas, porque o turista, quando chega em Paranaguá, quando não tem nenhum familiar próximo, ele se acorre ao taxista, geralmente. Então, é uma classe que poderia ser melhor assistida. Lembrando que o Carlos André, quando assumiu a secretaria, atendeu uma série de reivindicações da classe, mas essa do reajuste é urgente, é preemente, é necessário nesse momento de que o prefeito possa, junto com o Carlos André, fazer a atualização dos valores. E, para terminar, meu tempo já esgotou. Um minuto, o presidente dessa casa sempre é generoso. Eu gostaria de parabenizar a classe estivadora do Brasil, que no último domingo foi o dia do estivador, e também, na mesma data, se comemora 112 anos da estiva de Paranaguá. Então, parabenizar essa classe, que dentro do contexto portuário tem um papel fundamental na cidade de Paranaguá. É uma classe muito unida, muito forte, a estiva, e eu estive no ponto de chamada, no domingo, lá às 7 horas da manhã, levando o meu abraço, reconhecimento a toda a classe estivadora aqui da cidade de Paranaguá, pelos 112 anos, presidente, e pela data a nível nacional, que é comemorado sempre no dia 18 de outubro, Dia Nacional do Estivador. A gente sempre diz que a estiva é forte, é unida, por isso que é respeitada. Então, muito obrigado pela oportunidade, presidente. Senhor presidente, não há mais oradores para a noite. Ordem do dia. Antes de passar a ordem do dia, eu gostaria de solicitar à Comissão de Justiça e Redação Final que devolva os vetos do Poder Executivo aos projetos de lei 4.311, 4.379 e 4.388 de 2014, cujo prazo prescrito no artigo 59 do Regimento Interno já se esgotou. Então, peço que a comissão devolva os vetos com urgência. Em discussão e votação a redação final ao projeto de lei 4397 de 2014, autoria da vereadora Sandra Neves. Pois não, vereador. Gostaria que o senhor, Vossa Excelência, colocasse a apreciação do plenário. Como existem 3 ou 4 projetos de redação final, presidente, se haveria a possibilidade de votarmos em bloco. Aqui o 4397 da vereadora Sandra Neves, o 4447 do vereador Adriano Ramos, o 4448 do vereador também Adriano Ramos, o 4467 do vereador Valdir Leite. São esses 4, presidentes. E já foram discutidos em 2 sessões. 4448. São 4. Tem mais um, né? Redação final 44. E 4467. Temos que levantar isso aí. Tem 5 aí, né? Então tá, verbal a votação.
Em discussão e votação, o pedido do vereador Maranhão para que seja votado em bloco os projetos 4397, 4424, 4447, 4448 e 4467. Em discussão. A votação vai ser verbal. Vereador Ricardo. Favorável, senhor presidente. Vereador Eduardo. Favorável. Vereadora Sandra Dorinho. Favorável. Vereador Larissa. Favorável. Vereador Adalberto. Vereador Adriano. Ramos. Favorável. Adriano Ramos. Josias Ramos. Vereador Marcos Roque. Vereador Nagel. Favorável. Vereador Carlinhos da Ilha. Favorável, senhor presidente. Vereador Márcio Costa. Favorável, presidente. Vereadora Sandra Neves. Vereador Valdir Leite. De acordo. Vereador Jacizinho. Favorável, senhor presidente. Vereador Elton. De acordo. Vereador Maranhão. Favorável. Vereador Ivan da Fafipar. Favorável, presidente. Aprovado. Agora tem o qual mais aqui? Só, presidente, só. Não, não. Pra cá. Tá lá embaixo, hein? Já dei indicação, de novo. Tá lá embaixo. Esse daí. Esse aqui é... Esses aqui, né? Não, esse aqui nós já foram votados. Não, mas a redação final. Você tem que votar a redação final. Mas ele votou. Votou para votar em bloco, senão. Tá tudo lá ainda. Não, votou para votar em bloco. Em votação. Em discussão e votação, os projetos de lei que foram votados para ser votado em bloco. Então, projeto de lei, o projeto de lei 4397, projeto de lei 4424, 4447, 4448 e 4467. Em discussão. Presidente, para discutir rapidamente, Pois não, vereador. hoje é só a redação final, esses projetos já foram discutidos em duas sessões aqui, foram aprovados por unanimidade. Eu só quero citar os projetos de minha autoria que foram aprovados. O primeiro, o 4424, que dispõe que a Secretaria Municipal de Educação ela emita o documento Carteirinha de Estudante gratuitamente aos alunos da rede municipal de ensino. Desculpe. O projeto 4447, que autoriza a instalação de semáforo sonorizados para atendimento de pessoas com deficiência visual e baixa visão, para que esse deficiente possa atravessar com segurança. E o terceiro projeto, 4448, que delibera acerca da disponibilidade de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com deficiência nos eventos do município. Que nós temos eventos do município, a prefeitura dispõe banheiros químicos, mas as pessoas com deficiência não têm à sua disposição. Então, esse projeto foi aprovado e agora aguardamos a sanção do senhor prefeito desses projetos. Obrigado, presidente. Em votação. Aprovado. Em única discussão e votação, o projeto de decreto legislativo 0421/2015, autoria deste vereador, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Geraldo Antônio de Carvalho, o Rique Solo. Em discussão.
Em votação. Não, mas aqui não vai ter não vai ser reprovado. Vereador Jacizinho. Aprovado. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 4442 de 2015, autoria do vereador Carlinhos da Ilha, que institui que a FIJUB, Festa Junina no bairro de Itiberê, passe a integrar o calendário oficial dos eventos do município de Paranaguá. Em discussão. Discutindo, senhor presidente, Para discutir, vereador. apenas para conhecimento dos senhores vereadores e das pessoas que nos acompanham e não conhecem a realidade do Valadares, vou aqui fazer uma viagem ao tempo, dizer que no idos de 1970, a comunidade das Valadares mantinha e muito uma tradição nos festejos de final de ano, festejo Páscoa, Carnaval, e no festejo junino não era diferente, onde moradores com o nome de Antônio, João e Pedro proporcionavam aos seus parentes e vizinhos festejo em comemoração ao seu dia, ao dia do seu padroeiro, oferecendo muitas guloseimas caseiras, queima de fogos, fogueira, dança caipira e a tradicional dança do fandango. Portanto, era uma integração familiar muito boa, muito saudável, e isso nos traz muita saudade do que vivemos há 30 anos atrás. E ao passar do tempo, tudo isso foi absorvido pelo custo de vida. Hoje, como sabemos, é muito caro fazer uma festa dessa magnitude, pela aparição da TV e também pelo falecimento dessas pessoas que comemoravam esses seus dias. Em 2013, iniciamos um projeto com o resgate do Carnaval Interno dos Valadares, com a Associação Cultural Carnaília, que está indo para o 14º ano. E em 2009, através da Associação de Moradores do bairro de Itiberê, juntamente com amigos, inclusive hoje temos aqui alguns deles, o Cláudio Armando, o Peri, idealizamos a primeira festa junina, a primeira FIJUB, com o objetivo também de resgatar os festejos juninos do Valadares. Iniciamos com uma pequena barraca e hoje se constitui num evento muito participativo, onde centenas e centenas de pessoas de toda a cidade e de outras localidades nos visitam, tornando-se hoje assim um grande atrativo em nossa cidade, onde oferece nos 3 dias de festejo, praça de alimentação, shows artísticos e muita divertição. E hoje conta com a parceria da Fundação Municipal de Cultura e também da Fundação Municipal de Turismo. E tudo isso que relatamos aqui, senhor presidente, nos motivou, na realidade, a entrar com esse projeto de lei,
para que realmente fosse instituído a festa junina do bairro Tiberê, a integrar o calendário oficial de eventos do município de Paranaguá. Assim sendo, peço a benevolência dos demais vereadores para que esse projeto realmente seja aprovado. É o que tinha, senhor presidente. Em votação. Aprovado. Não. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 4456/2015, autoria do vereador Adalberto Araújo, que dispõe sobre a forma de entrega de produtos ou de realização de serviços aos consumidores no município de Paranaguá e da outras providências. Em discussão. Discussão, senhor presidente. Já discuti, vereador. O presente processo, ou melhor dizendo, o presente projeto, senhor presidente, ele dispõe justamente sobre a forma de entrega dos produtos e realização de serviços aos consumidores aqui em nosso município. Então, pelo projeto, ficam obrigados os prestadores de serviço ou fornecedores de produtos a estipularem data e turno para a realização desses serviços ou a entrega dos produtos. Então, tem determinados horários, que justamente é aqueles horários em que a dona de casa, o pai de família, estaria mais disponível, né? Que muitas vezes o que acontece é de estes fornecedores não estipularem um horário e a pessoa tem de faltar ao trabalho, tem de faltar um médico, etc., para poder ficar de plantão. E muitas vezes esta vinda, ela é, digamos, adiada, sem maiores formalidades, e a pessoa tem de novamente faltar no seu emprego. Então, de acordo com este projeto, ficam obrigados os fornecedores de bens, fornecedores de produtos e os prestadores de serviço, né, num prazo de 90 dias, para poderem se adequar aos ditames desta lei, para fornecerem ou para realizarem essas entregas ou essas prestações de serviços nos turnos manhã, tarde ou noite, sendo na manhã entre 7 e 12 horas, tarde entre 12 e 18 e turno da noite entre 18 e 22. Então, aquilo que for pactuado na loja ou no estabelecimento tem que ser observado e não deixar por conta da parte, digamos assim, mais forte na relação de consumo, que é o fornecedor de bens ou produtos. Estipula também, senhor presidente, multas que variam conforme a incidência ou reincidência nesse tipo de prática abusiva. Então, nesse sentido, é que eu peço o apoio dos colegas, né? É um reforço a mais ao que estabelece o próprio Código do Consumidor, Constituição da República, né? Diz que nós temos a competência em legislar suplementarmente aquilo que, eventualmente, o Código de Defesa do Consumidor não contempla. Então, nesse sentido que nos motivou o nosso gabinete a elaborar este projeto, submeter à apreciação dos colegas. Eu estou convicto de que vai trazer uma comodidade maior aos consumidores aqui da nossa cidade, senhor presidente. Em votação.
Vereador Nagel. Vereador Adriano Ramos. Aprovado. Em discussão e votação, o requerimento protocolado sob o número 3189/2015, autoria do vereador Adalberto de Araújo. Que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 9º e 10º do Regimento Interno, ouvido o plenário, seja expedido pedido de informações às Superintendências Regionais do Departamento Nacional da Infraestrutura de Transporte, DENIT, e da Polícia Rodoviária Federal, no Estado do Paraná, para que tenha a fineza de apresentar dados estatísticos oficiais nos últimos 10 anos sobre acidentes de trânsito ocorridos na BR-277 ou Avenida Ayrton Senna, esquina com a Rua Cizinando Benkendorf, em Paranaguá, Paraná. Haja visto que o desencontro de informações acerca da motivação para o fechamento do tráfego local justifica-se o grande número de acidentes, mas os moradores alegam não recordar de fatos dessa natureza nos últimos anos. De igual modo, informar a possibilidade de promover a imediata reabertura e adequada sinalização do acesso, inclusive com instalação de semáforo, se for o caso, até a redefinição da conclusão da obra definitiva no local, mediante consulta aos moradores afetados. No mesmo sentido, ainda informar a possibilidade legal nos órgãos disponíveis responsáveis, autorizem o município a destacar a Guarda Civil Municipal para monitorar o tráfego até a resolução do impasse, resolução do impasse. Conferindo maior segurança no local, cópias do presente deverão ser enviadas para o senhor prefeito e secretários municipais de Obras e Segurança Pública, Ciência e eventuais providências. Nas esferas de suas competências, inclusive quando ao endosso do pedido, ora formulado em nome da população e com o apoio deste Parlamento. É em discussão. Em discussão, senhor presidente. Para discutir, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, este requerimento está assinado inicialmente pelos colegas, juntamente com os colegas Arnaldo Maranhão e Adriano Ramos, e me parece que a liderança do governo está solicitando e orientando a bancada também do governo municipal para assinar conjuntamente, o que nos honraria a todos como propositores, vereador Arnaldo, vereador Adriano Ramos, desta medida, o que também mostraria a unidade da casa. Eu tenho certeza de que este encaminhamento, eu acho que a leitura não deixa margem à dúvida. A motivação principal, senhor presidente, é justamente o transtorno que foi proporcionado aos moradores. Nós já sabemos, isso já foi debatido aqui na sessão ou em sessões anteriores, de que a população não foi consultada e que fomos todos surpreendidos com o fechamento daquele acesso. Há desencontro de informações. Numa hora se divulga de que a iniciativa partiu do DENIT, única e exclusivamente quanto ao fechamento. Outras versões dizem que foi o Poder Público Municipal que solicitou esta intervenção. O que a gente sustenta e solicita é a apresentação desses dados estatísticos oficiais, que a justificativa seria número grande de ocorrências, de acidentes ali, e a população não se recorda. Então, que venham as estatísticas oficiais. O outro pedido é para que enquanto não se faz ali uma obra definitiva, que se reabra imediatamente aquele acesso, permitindo aos moradores o direito de ir e vir. Se for o caso, se houver a necessidade de sinalizar aquela região, evitando ou diminuindo a possibilidade da ocorrência de algum acidente, e também, supletivamente, para se averiguar a possibilidade legal, eu penso que existe essa possibilidade, se houver uma delegação do próprio DENIT, uma autorização por escrito, algum convênio, permitindo, por exemplo, que enquanto esta obra definitiva não acontece,
o município possa disponibilizar, repito, mediante esta autorização, porque aquele trecho é de responsabilidade do governo federal, para que guardas municipais se revezem para maior segurança no local. O que não pode é um risco que eu penso que não é tão grande de um acidente, preponderar sobre o interesse público da maioria. Talvez seja mais provável que aconteça uma tragédia, a necessidade de socorrer alguém ali numa emergência médica ou um incêndio, do que propriamente um acidente de trânsito na região. Nós estivemos junto com os moradores em 2 oportunidades, inclusive nos manifestos que fizeram, e compreendemos a necessidade de ter um acesso facilitado. Tem tanta obra prioritária e tanta coisa para o próprio DENIT fazer na cidade, que fechar este acesso, tenho certeza, não era uma das emergências, uma das maiores necessidades. Nesse sentido, eu franqueio, nós franqueamos esta possibilidade para aqueles que quiserem assinar em conjunto conosco, e também, vereador Arnaldo, vereador Adriano Ramos, encaminharem esta votação em benefício de todas aquelas pessoas que hoje estão prejudicadas por um ato arbitrário e insensato por parte dos órgãos responsáveis, senhor presidente. Em discussão, vereador Márcio Costa. Depois, Vossa Excelência, vereador Jaci. Bem, eu já havia me manifestado na sessão anterior a respeito desse assunto, favoravelmente, e hoje, quando cheguei aqui, vendo esse requerimento do vereador Adalberto, que vai de encontro ao meu entendimento, e acredito que os demais vereadores também, nós não podemos limitar o direito de ir e vir das pessoas, e principalmente de um bairro como aquele que é um dos mais antigos de Paranaguá, onde eu mesmo tenho inúmeros amigos, pessoas da nossa confiança, da nossa amizade já de anos, e frequento aquela região há muito tempo. Então, eu não vejo por onde nós não nos manifestarmos favoravelmente a esse requerimento, e não só votar a favor, mas assinar em conjunto ao vereador Adalberto. E solicitei ao vereador Adalberto a possibilidade de assinarmos junto, e ele, como sempre, muito prestativo, um verdadeiro cavalheiro, nos deu essa oportunidade. Então, eu convido os demais vereadores desta casa que assinem conosco, aqueles que convierem, que acreditarem que é o melhor caminho, mas eu não vejo dificuldade nenhuma. Eu penso que até um requerimento ao DENIT e à Polícia Rodoviária Federal. Então, eu vejo que nós temos que vestir esta camisa, abraçar essa ideia e fazer com que se resolva esse problema daqueles moradores o mais breve possível. Esse é o meu voto e a minha indicação. Obrigado, vereador Adalberto, por permitir que a gente assine junto. Vereador Jaci. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a todos os moradores do Embu-Guaçu e localidade. Esta briga não é só de vocês, é de todos nós. Todos os vereadores estão nesta briga. Quando o problema é de uma pessoa, de uma situação igual a essa, cuja instituição vem de pronto, como usando o poder de polícia, de forma incorreta, atingindo a vida de pessoas que podem a qualquer tempo, infelizmente, causar um risco de morte, causam dano a todos nós, enquanto cidadãos de Paranaguá. E quando vocês trazem esse problema para a gente, não é para um vereador, não é para 2 ou para 3 somente que a coisa pega, é para todos nós. Porque todos nós moramos em Paranaguá e sentimos as dificuldades que vocês sentem. Eu sou morador do Valadares e eu sinto enormemente a falta de respeito que existe hoje em a gente não poder ir e vir do Valadares. Vocês não sabem o quanto é difícil morar no Valadares a uma hora da manhã e você, de repente, ter um risco de morte e você ter que pedir, pelo amor de Deus, para alguém, para passar pela passarela do Valadares e você não poder. E você ter que levar uma pessoa numa paviola para o outro lado. Essa dificuldade vocês talvez não tenham. Mas por conta dessas barreiras que existem, que fazem, que causam, e que alguém causa de pronto, sabe, as coisas a gente não pode aceitar.
E esta casa não pode, de forma nenhuma, aceitar este fato. Esse fato afronta a todos nós, enquanto cidadãos da cidade de Paranaguá, a todos nós. E contem comigo, e acredito que contem com todos, mas esse movimento tem que ir muito mais, tem que aflorar muito mais, tem que ser muito maior. Tem que ser muito, muito maior, porque senão a gente não faz o barulho necessário para que as pessoas que possam e tenham o poder de fazer alguma coisa, o façam. Contem conosco, parabéns no encaminhamento e estamos às ordens. Vereador Ivana Fachipar. Obrigado, presidente. Bom, o tema aqui, então, naturalmente, que conta com o meu voto, também com a minha assinatura no requerimento. O tema aqui é a responsabilidade do DENIT. E o DENIT, como nós sabemos, é o órgão gestor e executor, no caso ali da BR-277, mais conhecida para nós ali como a Avenida Ayrton Senna. Não somente esse problema em questão, que os munícipes estão sendo afligidos ali, mas também, nobres pares, na medida em que esse requerimento seja respondido, nós também, acredito eu, que devemos fazer um outro requerimento com relação àquela ciclovia ali, com aquelas ondulações, aquelas imperfeições, que parece mais uma pista de motocross. Além das ondulações, eu estive, como naturalmente vocês sabem, eu ando bastante de bicicleta, as margens da ciclovia ali cavaram umas valas, não colocaram tubulação, nem de PVC, nem manilha, nem absolutamente nada. Cava a vala, fica cheio de lama, e dengue, tem de tudo ali. Outra questão também é da iluminação pública. Todos aqueles que fazem uso da Avenida Ayrton Senna, aquilo ali é uma escuridão só total. E a responsabilidade é, sim, do gestor e executor, que é o DENIT. Então, não é só essa questão é que aflige momentaneamente, é uma emergência, naturalmente, mas antes que outros acidentes aconteçam ali, aquela questão da iluminação pública, são inúmeras lâmpadas que estão queimadas, e eu já mandei através da Câmara aqui, através dos nossos requerimentos, através das nossas indicações, para que se faça a substituição da iluminação pública, pintem também ali as duas laterais do canteiro ali, que divide a rodovia, ou seja, é um descaso total com o município, mas na hora de afligir, na hora de ser opressor, vem e faz e toma a decisão. Enfim, não dá para entender o que o DENIT faz, por que faz e desfaz aqui no nosso município. Então, que se resolva logo esse problema dos moradores da região e também de todos aqueles que trafegam, fazem uso dessa avenida, e nós vamos um pouquinho mais longe. Caso o DENIT, como tem feito com o meu gabinete, espero que não faça com esse requerimento que está assinado e aprovado por todos, não nos dê uma resposta, a gente vai ter que começar a acionar o Ministério Público Federal. Tem que ser meio na força aqui em Paranaguá. A gente esperamos que isso não aconteça. Portanto, resumindo, conto com o meu voto, todos os moradores e todos aqueles que fazem uso da avenida. Vereador Adriano Ramos. Adriano Ramos é o próximo. Obrigado, presidente. Só respeitando, porque o vereador Marquinhos solicitou antes. Presidente, vereadores, vereadoras, população presente, eu fico pensando, e muitas vezes usei essa tribuna para falar sobre esse assunto, é sobre isso que eu quero falar, que a impressão que dá que a cidade não tem prefeito e não tem Câmara de Vereadores. Porque um órgão desse vem, fecha, alguém pediu. Quem pediu? Quem pediu? Eu não fui, mas quem pediu? Então, o que eu acredito, senhor presidente, vereadores, população presente, que nós não devemos esperar a resposta do DENIT se ela vir, que eu também acredito que ela pode não vir. Demorou um ano um pedido do vereador Ricardo, 1 ano e 8 meses. Nós não podemos esperar, porque a população já está sofrendo por conta do fechamento. Eu acredito e gostaria, já solicitei na tribuna presente semana passada, que
que a presidência dessa casa marcasse um compromisso, uma audiência com essas pessoas que fecharam a pedido de não sei quem, para que nós pudéssemos ir lá, não sei, para poder discutir, se ele atender, poder discutir. Mas eu acredito, se a Câmara Municipal, os 17 vereadores, forem até o DENIT, por alguém nós vamos ser recebidos. Por alguém nós vamos ser recebidos. Vou votar favorável, até coloquei uma moção de apoio que vai ser votado depois também sobre esse assunto, mas só no papel não acredito que resolva. Eu acho que o plano B que o vereador Ivan da FAFPAR sempre coloca aqui, tem que ser colocado em prática lá. População, Câmara Municipal presente no local, e vamos para a briga, porque senão não vai acontecer e vocês vão ser os maiores prejudicados, pode ter certeza. Vereador Marcos Roque. Obrigado. Senhores vereadores, população presente, eu já falei na outra sessão sobre que qualquer atitude, né, eu acho que tem que ser discutida com a população, porque o que aconteceu, que você mexeu com a vida de muitas pessoas da noite para o dia. Vereador, tudo acontece aqui na Câmara, nós estamos sabendo o que pode vir a acontecer. Nem os vereadores sabiam que aquilo ia acontecer, então isso é uma vergonha para mim, né? O prefeito, infelizmente, tem alguns secretários que se acham o dono da verdade, não consultam ninguém, fazem o que querem, né? E a população muitas vezes só vai saber quando a coisa acontece. Falta de planejamento na Secretaria de Segurança, que é responsável também pela sinalização do nosso município, é brincadeira. Ontem, segunda-feira, né, dia de pico, aqui na Júlia da Costa, estavam colocando as tartarugas, aquela, né? Tachões, para mim é tartaruga, aquilo ali. Colocando no horário de pico, fecharam uma avenida que é aqui para chegar ao centro, né? Fecharam a avenida, uma falta de planejamento, o trânsito parado lá na Expedicionária, onde poderia, no período noturno, ter uma equipe trabalhando, não atrasando a vida, né, das pessoas que têm horário para chegar no serviço. Fecharia a avenida à noite e fazia esse trabalho. Não, é para dizer que nós estamos... Mas, gente, no outro dia tu não vai ver ali, ó, ficou bonito, não vai atrapalhar a vida de ninguém, né? Tudo pronto, né? Mas não há planejamento. Esse secretário de segurança e o secretário de obras são aqueles que ficam no ouvido do prefeito, né? Tem que fazer assim, tem que fazer assado. O secretário de obras... né? Ele estudou em... quando que é? Harvard, eu não consigo nem falar direito. Fala bem, vai na televisão, fala bem, nós, né? É aqui, é lá, pô, olha, quem escuta ele falar, ele vai resolver todos os problemas da cidade, mas faz aquela caca ali que fez, né? Que a população está sofrendo até hoje. A população sofre por ter esses dois secretários no ouvido do prefeito, que muitas vezes, né, tem outra secretaria, mas não, faça assim, prefeito, pronto, e quando abre o olho, eu queria que as palmas, né, hoje fossem por quem sabe, uma trincheira lá naquela avenida, vir aqui a população e bater palmas, olha, obrigado, agora não tem mais acidente, nós estamos passando ali, a vida da cidade melhorou, mas nada disso acontece. Quer dizer, faz uma atitude daquela, uma atitude do secretário de segurança e do secretário de obras, sem consultar a população, e está aí a população sofrendo. Eu acho que, se eu, né, hoje fosse o prefeito, eu iria no DENIT e falar, vou abrir, né, vou pôr a guarda lá, como foi falado aqui, até que vocês resolvam, nós precisamos resolver da melhor maneira possível, mas não podemos também deixar a população sofrendo desse jeito. Então, acho que tem que ir, porque quem manda na cidade aqui, independente que seja uma via federal, mas é nós, é o nosso direito de ir e vir aqui, o prefeito chegar, não, aqui nós vamos primeiro, vamos fazer um carnaval aqui, chamar a população para que seja feita ali realmente uma trincheira, um viaduto, o que for ali,
para resolver o problema da população. Então, tem que ser... E lá, no DENIT, se a gente for no DENIT levar a população, aquele cara é muito cara de pau, aquele... Como é? Tiago. Ele é muito cara de pau. E abusado, né? E abusado. Acho que tinha que trazer ele aqui na Câmara, não é levar nós lá. Vem aqui e explique para nós e para a população. Que muitas vezes a população não vai poder ir lá. Né? Tem que vir aqui. Ele é baixinho, ele é invocado. Ele é um rapaz bom, ele faz viaduto rapidinho. Levou 5 anos, vereador Maranhão, para fazer aquele viaduto. E ele, quando eu falei isso para ele, que eles falaram que iam fazer 5 viadutos aqui na Ayrton Senna, eu falei, mas para fazer um levaram 5 anos. Ele ficou brabo, sabe? Imagine. Então, acho que tem que trazer esse rapaz aqui. Vamos fazer o convite para ele vir aqui explicar. E também trazer o secretário de Segurança, o de Obras aqui, para falar quem é o pai da criança. Isso é importantíssimo nós trazer esse pessoal aqui. Se for lá aquela coisa, vai um assessor atender, não sei se ele que vem aqui. Ele que vem aqui e tem que se comprometer com a população. Então é isso, pessoal. Tem meu apoio, vereador, tá? Para tudo que for feito ali, tem meu apoio. Obrigado. Vereador Maranhão. Presidente, eu quero me somar a todos os vereadores que já falaram aqui, inclusive parabenizar o vereador Adalberto, o Adriano, que agora o requerimento virou da casa, de todos da casa, né? Veja bem, todos que já me antecederam são válidas as afirmações, porém, eu sou um pouco mais prático. Quem representa o município é o prefeito da cidade. O prefeito esteve em audiência com o secretário Juliano, lá no DENIT. Viu que o que foi feito ali foi, né, eu sempre gosto de falar a ideia de jirico, e correu lá na segunda-feira numa audiência para tentar convencer o José Tiago a reabrir. E veio de lá com resposta negativa. Então, vocês, já têm a resposta. Já temos a resposta de que o DENIT não vai reabrir. Então não adianta de ficar sendo enganados aqui. O DENIT já respondeu à autoridade máxima do município. Juntar 10, 15 vereadores, vereador Adriano, lá de novo, o Tiago vai falar a mesma coisa, não vou reabrir. A resposta nós já temos. Então, eu acredito que ou nós temos que tomar duas alternativas, 2 ou 3 alternativas, um novo protesto, fechando dos 2 lados da avenida, às 14 horas ou às 10 horas, horário de pico mesmo, para trancar tudo. Ou melhor ainda, e tem uma outra maneira, que aí eu não sou advogado, mas eu acredito que ali já cabe realmente um mandado de segurança. A população não foi avisada, a população não foi consultada, todo mundo foi pego de surpresa. Tem os veículos de emergência ali, bombeiro, polícia, que tem que dar uma volta muito grande agora. Então, eu acredito que já cabe uma medida judicial nesse sentido. Para reabrir, o vereador Marquinhos Roque foi esse vereador que falou na tribuna que o prefeito teria que reabrir e colocar uma viatura da guarda ali, como foi feito na Samuel Pires de Melo. Também, vamos abrir aqui, a LL vai pagar aí um retorno. O quê? Pagar o quê? Pagou o quê? Pagou nada até hoje. Aí o secretário Cícero deixava uma viatura 24 horas ali na Samuel Pires de Melo. Que essa viatura vá para Cizinano Bickendorf, então. Reabre lá. Entendeu? Então, eu me peço desculpa de jogar essa ducha de água fria em vocês, mas a resposta do DENIT nós já temos. O prefeito teve lá, gente. O homem falou na cara do prefeito, olha, não vou reabrir. Se eu sou prefeito dessa serra, arranca essa coisa aí. Arranca. Quem manda na cidade é o prefeito. Agora, tranca sem avisar. Hoje a população está prejudicada. Ainda tem gente que bate palma para louco dançar. Tem gente batendo palma aí. Então, nós estamos aqui implorando de que o DENIT já deu resposta, vereador Marcos. Já deu resposta. Não precisa nem ir lá mais. Tem que tomar medidas agora judiciais e talvez enérgicas. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Vereador Valdir Leite, por Vossa Excelência. Bom, de acordo com o que o Maranhão falou, eu também tenho essa mesma opinião que você falou, que já foi definida a questão do DENIT através do seu representante, o Tiago. E todo mundo já conhece o Tiago bem, sabe que ele é bastante difícil de voltar atrás. Então, qualquer atitude tem que ser nesse sentido mesmo. Agora, eu até discordo, vereador Marquinhos Roque, quando o senhor fala que a culpa é do Juliano ou do secretário de Segurança. Porque se foi pedido por alguém, esse alguém se reporta ao prefeito. Então, a gente não pode aqui tirar a responsabilidade
da prefeitura, né? Porque se alguém pediu em nome da prefeitura de Paranaguá. Então, aí, essa é a questão que a gente sempre tem que colocar a responsabilidade nas coisas. A gente não pode também, se um secretário qualquer faz qualquer coisa em nome da cidade, sem o conhecimento do prefeito, ou o prefeito comunga com a mesma ideia, ou ele tem que trocar o secretário. Não pode acontecer as coisas sem o prefeito saber. Então, eu vejo que ou se faz dessa forma, ou se, como eu vou fazer também, pedir uma cópia da minuta da solicitação de convênio com o DENIT, uma vez que o que foi divulgado foi que a prefeitura iria providenciar um convênio com o DENIT, uma vez que o DENIT não tinha recursos para fazer as obras necessárias, e a prefeitura ia propor esse convênio. E precisa haver esse convênio para poder fazer qualquer intervenção. Então, eu já me antecipei, já protocolei na prefeitura, solicitando a cópia da solicitação da minuta, com o inteiro teor do objeto, para saber o que a prefeitura quer fazer através desse convênio, se é rotatório, o que vem a ser. Então, porque eu não vejo nenhum caminho através do DENIT ou através da Polícia Rodoviária Federal. Estou sendo bastante sincero, como o Maranhão também foi. Não adianta a gente vender ilusão. Vendedor de ilusão, a gente assinou, vamos junto, tal, mas todos que aqui conhecem o Tiago lá sabem que ele é irredutível nessas questões. O Ricardo, tu conhece bem ele também. Então, é dessa forma. Então, eu votarei junto com todos os vereadores aqui, tentando, na esperança, sonhando que possa dar alguma coisa certa através desse requerimento, mas eu tenho dúvidas até mesmo da questão da resposta a esse requerimento, até mesmo porque ele não tem obrigação legal nenhuma de responder. Tem que deixar bem claro isso também, né? Que ele vai responder se quiser, como demorou 1 ano e 8 meses para responder o Ricardo. Então tá, mas é um contrato, é diferente o contrato de resposta, de requerimento. Então, 1 ano e 8 meses demorou para mandar um contrato, que deveria mandar em 1 mês ou 60 dias. Então, dessa forma que eu concordo com o vereador Maranhão também, que a questão tem que ser ou se resolve com pressão popular, ou a gente tem que entrar na justiça, porque de outra forma eu não vejo nenhum caminho. Até mesmo sem a gente conhecer o inteiro teor desse, entre aspas, solicitação de convênio que está sendo feito com o DENIT, eu não vejo outro caminho também. Nós votarei favorável. Vereadora Sandra do Dorinho. Senhor presidente, senhores vereadores, população do Ibuguaçu, a todos que estão nessa casa. Vereador, parabéns, conte comigo. Eu vou votar a favor, já assinei o requerimento, vou votar a favor. O Ibuguaçu, o bairro que conte comigo também. E o que me causa uma grande revolta é que aqui em Paranaguá, a gente vai em qualquer outra cidade por aí, eles escutam o povo, fazem audiência pública, até fizeram audiência pública aqui em Paranaguá para discutir a mobilidade urbana e enfiaram para os moradores do Ibuguaçu e para os moradores também do conjunto residencial Laranjeiras, que estão se vendo azul lá com o fechamento daquela rua, e pela goela abaixo. Então, contem comigo, e a população do Ibuguaçu, se for fazer qualquer manifestação, só avisar que eu estarei lá também. Vereador Adalberto. Vereador Adalberto, depois eu gostaria que o Vossa Excelência fosse rápido para dar um tempo bem rapidamente, para dar tempo do vereador Ricardo. Bem rapidamente. Pessoal, de desencontro de informações ou de má informação, já basta o site da prefeitura, que ora fala uma coisa, ora fala outra. E com relação a esse episódio, eu até achei, puxa, será que eu estou tão equivocado? Porque da onde eu me lembrava, no site da prefeitura diz que o prefeito e secretário foram até o DENIT para falar sobre obras, mas sobre reabertura, a gente só quer que volte, a gente, por hora, não queremos rotatória, a população não quer rotatória, quer simplesmente que quebre aquela porcaria. E para isso, o prefeito, em momento algum, foi lá pedir para que quebrasse, para que desfizesse aquilo que foi feito. Ele foi lá para pedir obra, rotatória, está no site da prefeitura. Está no site da prefeitura. Então, o que a gente quer, até porque não demandaria grande orçamento, é só vir ali, não sei, se uma máquina, alguma coisa, reabre aquele acesso, desfaz o erro que foi feito. É só. E aí, eu endosso as palavras dos colegas que sugeriram que devemos, e aí sim, vamos lá, de repente, com um comitiva de moradores,
grande parte ou a totalidade dos vereadores, tenho certeza que teremos força. Agora, repito, no site da prefeitura, a não ser, repito, porque a prefeitura, me parece, ora fala uma coisa, ora fala outra, principalmente em relação a esse episódio. Mas o que está divulgado oficialmente na última publicação sobre o assunto, diz que eles foram lá pedir a obra de rotatória. Ninguém está falando de rotatória ainda. Nós estamos pedindo para que reabra o acesso até de redefinição de uma obra. Obrigado, presidente. Vereador Ricardo. Senhor presidente, só para recapitular algumas questões com relação ao DENIT, eu sou suspeito a falar porque uma já não me dou bem com o tal do Zé Tiago aí. Até porque ele mandou contrato novo e não mandou o anterior. Eu queria saber do anterior, do que estava sendo cobrado para fazer a limpeza desse trecho que está condicionado ao DENIT. Mas, lembrando as questões do Tiago e do outro superintendente que tinha, para fazer a rotatória do quilômetro 5, quem fez foi a empresa. O município fez um convênio com o DENIT e quem pagou foram as empresas do quilômetro 5, o Fertipar, Iara, enfim, todos que estão alocados naquela questão, para poder fazer aquela rotatória. E vamos lembrar de uma questão mais anterior, que nós, na época que eu era vice-prefeito, nós fizemos uma intervenção porque estava muito ruim. Quem lembra aí da parte da aviação ali, estava muito ruim, cheio de buraco, e o Baca botou as máquinas para fazer o recapeamento. O DENIT mandou prender as máquinas, lembra desse episódio? A Polícia Rodoviária Federal chegou e botou as máquinas tudo no quartel do 9º BPM e nós não pudemos fazer o recapeamento. Então, essas questões, na realidade, o que tem que ser feito, que eu vejo na nossa cidade, é delegar, de uma vez, essa questão ao governo municipal, que é o sonho da gente, porque aí você pode delegar e fazer tudo aquilo que você quer. Porque absurdos como esse, não tem... O governo federal fica nessa lenga-lenga, como o vereador Marquinhos falou, que nós discutimos lá com o Tiago, nessa abertura das marginais, enfim, do mega projeto e uma porção de coisas e não fazem nada. Vem aqui e faz uma questão do fechamento da aviação, que ali para nós é aviação, né? Uma coisa histórica, aquela travessia. Agora, estavam brigando porque os caminhões têm entrado e feito a manobra ali. Então põe a Polícia Rodoviária, já que eles têm a concessão, deixa a Polícia Rodoviária ali, ou põe um sistema com um semáforo, com câmera, com seja lá o que for. Agora, volto a falar o que o vereador Maranhão falou também. No nosso problema, quando nós brigamos pela cooperativa, nós fizemos que eles fecharam a Martim Limite, você lembra muito bem disso, eles não reabriram. Foi esperado mais de 5, 6 anos para poder fazer a alça, para resolver o problema. Nós tínhamos que ir pela Bento Munhoz e vir para cá, pela Estrada da Praia, pela PR, ou ir lá nos guardas e voltar para fazer isso. Então, eles são intransigentes nessa questão. Eu espero... É em votação. Ih, João, agora melhorou lá. Um minuto, vereador. Senhor presidente, eu ouvi atentamente as manifestações dos colegas vereadores e, logicamente, votarei favorável pelo encaminhamento, né? E pensando aqui, né, nós parnanguaras, a que ponto nós chegamos, presidente? Nós temos que ficar lutando, nos desgastando, fazendo a população vir até a nossa casa, como foi falado, não para engrandecer alguma obra, algum benefício, mas simplesmente para manter o pouco que nós temos. Nós estamos sendo tolhidos do direito de ir e vir. Já foi inúmeras situações, sugestões que foram citadas aqui com relação a mecanismos que podem ser utilizados ali para dar realmente segurança, sem inviabilizar milhares de pessoas que moram do lado esquerdo, do lado direito da BR. Enfim, temos que manter o que nós temos. Só para refletirmos, vereador Maranhão, isso também, e moradores,
cidadãos de Paranaguá. Isso aí é fruto de, infelizmente, e não estou colocando culpa em ninguém, de forma nenhuma, só apenas para refletirmos, é a falta de representatividade, é a falta de nós não termos um deputado estadual, é a falta de nós não termos um deputado federal. Isso se reflete, né? Então, mas eu fico ao mesmo tempo contente quando a população vem à nossa casa, todos os vereadores abraçam a causa, indistintamente, porque a bandeira agora, é Paranaguá. A bandeira não é uma região, uma determinada situação. Mas eu fico contente. Vereador Adalberto e vereador Eduardo. Para votar, vereador. A questão, senhor presidente, que falou-se aqui em manifestações, e eu estou impedido de fazer manifestação pela questão do local, ainda estou grampeado ainda. Então, se vocês não me verem lá, eu não posso estar junto, senão eu sou reincidente. Tem mais duas ainda da Ecovia lá também, da época que nós estávamos... Aprovado. Em discussão e votação, requerimento protocolado sob o número 3202/2015, autoria do vereador Adriano Ramos, que o vereador que o presidente subscreve requer, conforme disposto no artigo 108, parágrafo 3º, inciso 10º do regimento interno desta Casa de Leis, submeter ao plenário a seguinte moção de apoio aos moradores dos bairros Embu-Guaçu, Vila Nova, Primavera, Santa Cecília, Vila Paranaguá, acerca do movimento de protesto contra o fechamento do acesso da Avenida Ayrton Senna da Silva e na luta da Rua Cizinano do Benkendorf. Em discussão. Para discutir, presidente. Presidente, antes de... Vereador, eu só gostaria que Vossa Excelência fosse... Porque já foi discutido bastante isso aí. Não, né? Essa moção de apoio não foi, né, presidente? É o mesmo Mas é o assunto, mesmo mas assunto, é uma moção vereador. de apoio, outro requerimento, né? Eu só gostaria, presidente, que a vereadora Sandra Dorinho para passar para os vereadores poderem... Ah, já está? Já está assinando aí, vereador. Ah, tá, obrigado, obrigado. Em votação. Presidente, eu vou discutir agora. Ah. Eu vou, presidente. Ah, desculpe. Para discutir, presidente? Para discutir, gostaria de que Vossa Excelência só me dissesse para quem que Vossa Excelência está mandando essa moção de apoio. Oi? Para quem que Vossa Excelência Essa está mandando? moção de apoio, como o presidente acabou de ler, essa moção de apoio, ela é em favor aos moradores dos bairros do Embu-Guaçu, Vila Primavera, Santa Cecília, Vila Paranaguá, acerca do movimento de protesto contra o fechamento da Ayrton Senna na altura da Rua Cizinano Benkendorf para o DENIT. A senhora está enviando para... Para o DENIT. Para o DENIT. Para o DENIT. É que aqui não está não está escrito aqui, vereador. Não. Posso, presidente, discutir agora? É. Obrigado, presidente. Presidente, embora algumas justificativas que nós ouvimos por conta do DENIT, até o vereador Adalberto, no seu requerimento, solicita esses dados de possíveis acidentes que eu desconheço naquela região, desconheço sinceramente, acidentes que foi um dos argumentos para o fechamento, né, por conta, talvez, do Executivo e também do DENIT. Vamos colocar que ocorreram esses acidentes, mas é por conta da falta de sinalização, de iluminação, por conta de falta de manutenção da via, por conta do próprio DENIT. Quando eu entrei nessa casa, tinha uma placa, presidente, na entrada perto do Poço Cupim, que dizia que uma obra, que era da empresa CSO, 1.600.000 e poucos mil, alguma coisa assim, período de 1 ano e alguma coisa, e nós não vimos obra durante todo aquele período. Eu cobrei diversas vezes aqui nesse plenário, inclusive fiz diversos requerimentos ao DENIT para mandar o contrato para a gente poder cobrar dessa CSO, as obras ali que
que o dinheiro veio, porque a empresa deve ter recebido, mas eu acho que o Lava Jato deve ter levado, né, desse PT. Então, presidente, essa moção de apoio é em favor de vocês, em favor do processo de vocês, da manifestação de vocês, do que vocês estão sofrendo, e está passando aqui por cada vereador, para que nós possamos mandar ao DENIT essa moção que a casa está junto com os moradores nessa questão. E eu vou além, presidente, já que o tempo foi usado os 30 minutos do requerimento anterior, apesar de nós temos 30 minutos para esse requerimento também, porque é regimental, mesmo sendo o mesmo assunto, vereador Márcio Costa, temos 30 minutos. Presidente, eu acredito, volto a dizer, que apesar da Câmara Municipal de Paranaguá estar do lado dos moradores nessa questão, pedido de requerimento aprovado agora, essa moção de apoio que tenho certeza que a Câmara vai aprovar, eu acredito que só no papel, volto a dizer, não vai funcionar. Nós temos que ir para a luta. Se nós não formos para a luta, não vai acontecer. Nós temos que mostrar para o DENIT, para quem quer que seja, que a cidade tem dono. Paranaguá tem dono e precisa ser respeitada. E esse tal de Tiago, esse mentiroso, que teve aqui na audiência pública, vereador Ricardo, no teatro, esse mentiroso, que vieram aqui falar do tal do PAC 2, na época do período eleitoral, exatamente, com o deputado federal Vagnoni e outros aqui em Paranaguá, enganar a população de Paranaguá, falando de 5 viadutos para a cidade, esse mentiroso, como também é mentiroso esse governador Beto Richa, que engana a população, professor Carlos Fangueiro. Esses, nós temos que dar sempre o troco para esses mentirosos, é o ano que vem. Então, senhor presidente, eu solicito aos nobres pares a aprovação dessa moção de apoio e volto a dizer, no papel, não acredito que nós vamos resolver. Nós temos que nos unirmos, Câmara Municipal, moradores da região, aí sim, com TVCI, com RPC, aí nós vamos ser ouvidos, pode ter certeza. Vereador Ivan da Fafipar. Já que temos 30 minutos, 24 agora. Então nós vamos lá. Serei breve também. Eu ouvi ainda há pouco um nobre vereador comentar sobre a possibilidade de municipalizar a Ayrton Senna, ou seja, ela ficar sobre jurisdição do município. No entanto, eu até li isso, acho que foi uns 2 anos atrás, tem uma lei federal que diz o seguinte: quando a cidade ela é portuária, a principal via de acesso ao porto deve ficar sob jurisdição federal por questão de segurança nacional. É só para complementar. Em votação. Uma sugestão é Vossa Excelência, que Vossa Excelência peça através do jurídico, com essa moção de apoio, e possa ingressar com uma ação no Ministério Público Federal, pedindo para que entre com processo direto. Certo, senhor presidente? É uma sugestão. Obrigado, senhor presidente. Já tínhamos conversado sobre isso, vereador. Obrigado. Na verdade, utilizar esse tempo da justificativa, senhor presidente, para dizer para o vereador Ricardo que é mais prudente que a gente tenha uma negativa ou um silêncio do DENIT antes de ingressar, porque daí até como um argumento, um fundamento a mais para eventualmente o juiz de direito conceder ou não uma medida liminar, uma medida cautelar. Não, sim, mas aí eu digo primeiro oportunizar ao DENIT se ele vai acatar ou não vai acatar esse pedido da Câmara Municipal, da população. Não, pode ser uma semana, por exemplo, semana que vem podemos ir até lá e se sentirmos já que não houve, dá para instrumentalizar melhor esse pedido judicial. Obrigado. Vereador Larissa, vereador Maranhão. Aprovado. Pois não.
Não tem mais. Não, isso é outro requerimento? Não. Esse daqui não. Aqui também? Não. Isso aí nós damos conta depois? Isso aí não. Isso aí tem informações. Esse tá ali. Não tem mais. Acho que era isso daqui. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer e registrar a presença de todos, em especial dos moradores do Embu-Guaçu e entorno. Agradecer também a presença do Alexandre Biagi, coordenador de planejamento da CAB. Agradecer também a presença do nosso professor Carlos Fangueiro, diretor do Colégio Estadual Roque Vernalho. Obrigado pela presença, Fangueiro. Pois não, vereador. Esse vereador, quando usou a tribuna e falou do cerceamento dos servidores de odontologia, nós citamos o nome da chefia lá, que é a Adriana Albini. Então, não confundir com a secretária de Recursos Humanos da Prefeitura, chegaram algumas mensagens no WhatsApp, não tem nada a ver com a Adriana Albini da Alexandra. É a chefia do Departamento de Odontologia. Ficar bem claro, presidente. Muito obrigado. Adriana Albini, mesmo nome. E sobrenome também. Elas são parentes, são primas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 22 de outubro de 2015, às 19 horas.